Seria esse o filme mais amado e odiado do Superman até hoje? E aí, gente, beleza? Hoje eu quero falar pra vocês aqui a minha experiência reassistindo o Homem de Aço depois de muito tempo. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido. E eu vou falar aqui pra vocês se eu acho um bom filme, se eu acho ruim, enfim. Então chega de enrolação aqui e bora falar sobre esse filme. Cara, não tem como falar sobre esses filmes de Superman sem citar o Superman do Christopher Reeve com o Richard Donner lá dirigindo, que já tem review aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida, eu já falei a minha opinião assistindo esses filmes do Christopher Reeve pela primeira vez. O primeiro foi o único que eu já tinha assistido até hoje, mas depois aí eu assisti o segundo, o terceiro e o quarto filme. Já falei o que é que eu achei lá, então se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida e depois volta aqui. Aí depois a gente teve Superman o Retorno, que também eu acho um bom filme. Eu sei que ele tem algumas coisas ali que não são tão boas. Eu particularmente não gosto daquele Lex Luthor do Kevin Spacey. Eu acho que eles tentaram... Na verdade, não só o Lex Luthor, como também... Acho que Superman o Retorno ele funcionaria muito mais como um filme sem ser do universo do Christopher Reeve. Eles tentam fazer uma continuação ali, uma continuação barra reboot. E eu acho que é aí que o filme também se perde, porque se eles tivessem feito um filme, um reboot mesmo de Superman, um recomeço nos cinemas, esse filme teria se saído muito melhor. Mas apesar disso, eu gosto de Superman o Retorno. Acho o Brandon Routh um bom Superman. Gosto da direção do Bryan Singer. O filme tem coisas boas ali, tem ideias boas. Tem ótimas cenas de ação, como a icônica cena do avião. E é aí que a gente chega em 2013 com o lançamento de O Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, que era um diretor que estava em alta, né? Já tinha feito o Watchmen, Madrugada dos Mortos. Enfim, o cara estava em alta. E foi aí que a gente conheceu o Superman, que talvez foi o mais injustiçado do cinema. O ator mais injustiçado de todos esses Supermans, que eu acho que foi o Henry Cavill, que até hoje ele é o meu Superman favorito. Eu sei que o Superman do Christopher Reeve pode ser melhor, o do Brandon Routh pode ser melhor, o da série da CW pode ser melhor, mas esse foi o primeiro Superman que eu de fato quis assistir, porque na minha infância eu nunca tive interesse no Superman do Brandon Routh. Então, quando chegou o Homem de Aço em 2013, nessa onda de filmes mais realistas, como o Espetacular Homem-Aranha de 2012, que também foi um filme que eu cresci assistindo. Então foi nessa época de 2010 até hoje que foram os filmes que eu acompanhei mesmo. Filmes que me marcaram de alguma forma. E Homem de Aço foi um desses filmes. E por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse filme, mesmo que ele não seja bom, né? Tem algumas coisas ali que não façam sentido. Agora, falando do filme em si, vou começar aqui com os pontos positivos para depois ir para os pontos negativos. E o primeiro ponto positivo é, obviamente, o próprio Henry Cavill. Para mim, ele é o Superman perfeito, o que mais tinha cara de Superman, depois do Christopher Reeve. E a gente sabe que ele é muito fã do personagem, ele tinha um carinho muito grande pelo personagem, mas infelizmente, me desculpem, tá, para você que é fã do Zack Snyder. Eu gosto do trabalho do Zack Snyder em muitos filmes, mas aqui o Zack Snyder não deu um personagem tão bom pro Henry Cavill. O que eu tô querendo dizer é que o Henry Cavill é um Superman perfeito, mas infelizmente nos filmes errados. E o resto do elenco também eu gosto, como a Amy Adams, Lawrence Fishburne, o Kevin Costner, enfim, o resto do elenco também eu curto muito desse filme. O Michael Shannon, não sei se é Michael Shannon, não lembro agora o nome do ator do Zod, mas ele também é um baita ator e eu gosto muito dessa versão do Zod também. E aproveitando que eu já falei do Zod, eu gosto muito do Zod desse filme, porque diferente do Zod de Superman 2, esse Zod aqui ele tem mais objetivos. Ele não quer só conquistar a Terra, ele quer reconstruir Krypton, que ele foi traído pelo Jor-El, então ele tem uma missão, continuar Krypton. E eu gosto porque ele é um vilão que tem presença, é um vilão que passa a sensação de ameaça, então por isso que eu gosto muito dele. E nós temos também o CGI, que é maravilhoso desse filme, é muito bom. O Zack Snyder sabe dirigir cenas de ação, isso a gente já sabe. Mas nesse filme aqui eu acho que foi o auge dele. Pelo menos dos filmes dele que eu já assisti, esse é o auge. As cenas de ação desse filme são incríveis. Todos nós temos que concordar, porque por mais que esse filme não seja perfeito, você pode odiar esse filme com todas as suas forças, mas uma coisa que você não pode reclamar é da cena do primeiro voo, onde o Superman sai lá da Fortaleza da Solidão, né, da nave, onde ele vai fazer seu primeiro voo. Cara, essa cena é magnífica, junto com a trilha sonora do Hans Zimmer, que também é
outra coisa espetacular desse filme, depois da trilha do espetacular Homem-Aranha 2, essa é a minha trilha favorita do Hans Zimmer. E a cena que me pega mais é a cena no final, onde o Clark tá lá com a mãe dele no túmulo do Jonathan, que, cara, e mostra o flashback do Clark criança com aquela capa, né, fazendo uma pose. Cara, a trilha sonora desse momento me pega muito, é muito linda. Uma trilha de esperança, cara, de, sei lá, de renascimento. Cara, é magnífico. Muito também a cena inicial, onde mostra Krypton, que, por mim, poderia ter um filme, na época, né, hoje impossível lançar, mas na época poderia ter tido um filme ou uma série só em Krypton, porque o Zack Snyder ele traz uma Krypton absurda, cheia de vida, que dá vontade, a gente fica curioso para saber como é essa Krypton, né? A gente quer ver mais coisas. Ele contextualiza tudo que aconteceu antes do Superman vir para a Terra. Essa cena inicial também é cinema. Agora chegou a hora de falar os pontos negativos. Eu já peço perdão para você que gosta desse filme, tá? Mas eu também gosto, mas infelizmente ele tem pontos negativos. A começar pela... Eu vou começar bem de leve aqui, que é pela Fortaleza da Solidão, que não é a Fortaleza da Solidão que a gente conhece, lá no Polo Norte, Polo Sul, eu não lembro agora. Era feita de cristais, né? E aqui, nesse filme, o Zack Snyder trouxe uma nave, a nave alienígena, que já estava aqui há muito tempo. Não é um ponto tão negativo e relevante, mas não é um negócio que você diga, ah, cara, que negócio horrível, que terrível. Não, é só uma coisa que chama a atenção mesmo, ele ter feito essa mudança. Não que isso afete de maneira alguma, mas é um ponto a se observar, né, a se falar. Segundo, por mais que eu goste da Amy Adams, essa Lois Lane dela não chega nem perto da Lois Lane da Margot Kidder, que eu sei que a gente não deve fazer muitas comparações e tal, mas essa Lois Lane é muito sem graça, muito sem sal. Beleza, ela é uma repórter ali, né, dedicada e tudo mais, mas é isso, ela não tem um carisma, não é uma personagem que a gente se importa muito. Então eu não curto muito essa Lois Lane. E nós temos a polêmica cena do ônibus, onde a gente tem o Clark e criança salvando seus colegas do ônibus. O pai dele dizendo que era para deixar elas morrerem. Aí já não faz sentido, né? Foge dos quadrinhos. Não é o Superman que a gente está acostumado a ver. Pior do que isso é a cena do tornado, onde o Jonathan não deixa o Clark salvar ele por causa que as pessoas iam ver que ele tem poderes, não iam aceitar ele. Você fica, cara, como assim? Deixa o moleque te salvar, mano. Não tinha necessidade de você se sacrificar pra nada. E outra, se o Superman é tão veloz, como dizem ser, ninguém ia ver que ele foi salvar o Jonathan, cara. Ninguém ia saber que foi o Clark. E essa cena é odiada e tem motivo pra isso. E é um dos momentos mais marcantes desse filme, só que de forma negativa. Por fim, temos a destruição de Metrópolis também, que talvez seja mais polêmica do que essa cena do tornado. Que eu também tenho que concordar que o Superman tá ali, nem liga para as pessoas que estão morrendo. Tudo bem que é uma cena, é cinema essa cena, né? A luta dele com o Zod ali, toda a destruição e tal, mas se fosse outro personagem eu nem dizia nada, não fosse um filme original, sem ser baseado em quadrinhos, como, sei lá, o Hancock, do Will Smith, aí tudo bem, mas aqui é um Superman, o herói que não mata, não deixa os outros se machucarem. Aí o Zack Snyder vai lá e faz isso, cara. E pra piorar, o Superman e a Lois se beijam no meio da cidade destruída, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecendo. E na frente da galera do Clarim Diário, tipo, o cara só faltou revelar a identidade secreta dele. Meu Deus. Mas minhas considerações finais, por um lado a gente até entende algumas decisões que o Clark toma ao longo do filme. Tem momentos muito bonitos, como esse que eu falei do flashback do Clark criança, com a capa vermelha, com a trilha sonora do Hans Zimmer. Tem momentos, todas as cenas de ação desse filme eu gosto, independente eu sei que não faz sentido ele deixar a galera morrer, mas é uma cena muito massa. Eu acho um bom filme, cara. Ele marcou também minha adolescência, como eu falei, então é um filme que eu não odeio, eu curto muito. Mas entendo quem odeia. Só lembrando aqui que é apenas a minha opinião, tá? Se você gosta desse filme, que bom. E se você odeia, tudo bem também. Não vamos brigar por causa disso. Até porque eu ainda nem falei de Batman vs Superman, que é o próximo vídeo. Então, meu Deus, talvez vai ser mais polêmico do que esse. E se eu fosse dar uma nota para esse filme, eu acho que eu daria uma nota 6 ou 7. Mas eu acho que eu vou ficar com 7. Mas comenta aí o que você acha desse filme, se você gosta, se você não gosta, se acha que é polêmico, você odeia com todas as suas forças, Zack Snyder, que se lasque.
Enfim, comente aí o que é que você acha. Comenta também qual é a sua cena favorita desse filme. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!